Um evangelho de grande força e um evangelho que revela muito do mundo em que nós vivemos. E não somente o mundo atual. Nós vamos perceber isso ao longo da história humana. Quando o homem tenta colocar-se no lugar de Deus, então ele fecha os olhos para Deus. Exatamente porque Deus, para ele, é mais um. E por isso, no momento em que, lá no Jardim do Éden, quando a experiência dos primeiros pais foi aquela de desobedecer o Senhor, eles se escondiam, não queriam encarar Deus. E numa sociedade como a nossa agora, esta atual, isso se acentua sempre de maneira muito maior. E por quê? Porque o homem pensa de ser Deus. E quando faz isso, começa-se imediatamente aquilo que não provém de Deus e aquilo que não é humano. Começa a mentira, a corrupção, o individualismo, o narcisismo e tudo aquilo que nós podemos considerar como pecado e exatamente aquilo que bloqueia a capacidade de uma relação. Ou seja, o homem que não é capaz de se relacionar, corta aquilo que ele tem de mais humano, porque ninguém pode ser sozinho. E a partir deste momento, então, nós podemos muito bem estar na frente dos outros, mas não ver quem está diante de nós, querendo apenas que aquele que está diante de nós nos sirva, que as coisas que estão ao nosso redor sejam apenas objetos para alcançarmos os fins que eu, porque individualista, porque egoísta, porque mentiroso, porque corrupto, desejo. Portanto, se corta esta relação, se coloca de lado aquilo que não é humano, a capacidade de se relacionar. E aí é quando nós vamos ver sem ver, ouvir sem ouvir, falar sem falar, porque o homem perde a capacidade de ser ele. E isto tudo está na base daquilo que nós chamamos amor, porque só se relaciona quem é capaz de um amor grande, ou melhor, quem reconhece um amor grande. E já expliquei em outras homilias que amor é o dom de uma presença, e amar é querer um bem para o amado. São duas realidades diferentes, porque amar é verbo, portanto a ação, querer um bem para o amado, e o amor é o dom de uma presença. O mundo que excluiu Deus do seu programa, excluiu Deus da sua agenda de maneira voluntária, é um mundo incapaz de perceber a presença do Senhor, que é o que Jesus fala no Evangelho de hoje. O mundo não é capaz de receber, porque o mundo não vê nem o conhece. Mas não vê e não o conhece exatamente porque não quer olhar as coisas como são. Prefere olhar para si e conquistar ou viver segundo aquilo que pensa. Um mundo incapaz de relação é um mundo que não sabe amar. E muitas vezes nós cristãos podemos cair nisso, até com Cristo, querendo que Cristo seja o nosso servo e não passar a ser um servidor. E Jesus Cristo nos ama tanto, que é Ele quem realmente nos coloca a serviço, Ele que é o ministro, Ele que é o sacerdote por excelência, mas para que nós possamos entrar dentro desta relação profunda com Ele e viver a beleza e viver a grandeza daquilo que nós somos chamados. Portanto, uma primeira pergunta agora é esta: como estamos no mundo? Estamos vendo de verdade? Estamos ouvindo de verdade? Estamos falando de verdade? Estamos dentro de uma relação de verdade ou nós estamos distantes? E aqui vai uma dica para perceber. Amar é querer
um bem para o amado. E será que aqueles que estão diante de nós queremos o bem dele ou queremos o mal dele? Qual que é o maior bem que eu posso querer para quem está diante de mim? Dar a minha presença totalmente. Muitas vezes as pessoas se perdem aqui porque vão pensar que amar é só um sentimento bom. Não. Amar é uma decisão também. Contém afeto também. Contém psicologia também. Mas é uma doação. Muitas vezes as pessoas dizem assim que o contrário do amar é o odiar. E não é verdade. Porque o odiar é também uma forma de amor. O contrário do amar é a indiferença. Quando uma pessoa, e esse tripé que está aqui na minha frente é a mesma coisa, significa que eu não amo mais. Porque quem é indiferente ao outro, este perdeu a capacidade de amar. E aí agora nós vamos nos perguntar, Deus na nossa vida é indiferente, no sentido que eu trato Deus como trato qualquer outra coisa, ou Deus tem uma diferença na minha vida? E aí é o que Jesus vai falar aqui no início do Evangelho. Vós guardareis os meus mandamentos, ou seja, guardareis a minha presença. E de fato, a presença, o amar, o dom desta presença, o amor, o dom dessa presença está em nós. Hoje é dia das mães, não? Uma mãe pensa sempre no filho, mesmo quando o filho está longe. Por quê? Porque o filho habita o afeto da mãe. O esposo que ama a esposa habita o afeto daquele esposo. E da mesma forma, e vice-versa, não? Ou seja, o esposo habita o afeto da esposa, a esposa habita o afeto do esposo. Ou seja, existe esta presença dentro. E será que Cristo, temos Ele presente em nós? Repito, ou utilizamos Ele como um puro objeto? Utilizando só quando for necessário. Porque quando o Senhor está em nós, é aí que nós podemos amar verdadeiramente. Você amar o seu esposo, amar a sua esposa, não cancela o seu amar Cristo. E por que não cancela? Porque é através do amar Cristo que eu consigo amar o meu esposo. É através do amar Cristo que eu consigo amar a minha esposa. É através do amar Cristo que eu consigo amar o meu trabalho. E por isso as coisas elas não serão excluídas. Elas ganharão seu verdadeiro sentido. E o cristão é este que leva este amar e este amor de Jesus para um mundo que não consegue ver Cristo. O mundo individualista, o mundo fechado em si. O cristão é aquele que se posiciona como luz. Primeira leitura, em que Filipe vai pregando o Evangelho para as pessoas, dizendo sobre Jesus Cristo e fazendo milagres. E as pessoas então querem se converter e querem conhecer o Senhor. Por quê? Porque o cristão é este que ouviu de Cristo, eu amo você. Jesus Cristo foi aquele que primeiro disse para nós, eu amo você. E é esta resposta de amor a Cristo que faz com que nós nos tornamos luzes no mundo, a luz que Ele nos dá. Esta luz que comunicamos a todas as pessoas. Esta luz que rompe as trevas do egoísmo, que rompe as trevas do individualismo, que opera milagres dentro da nossa existência. E não simplesmente milagres físicos, mas o milagre do perdão, o milagre de uma palavra bem dada, o milagre de um abraço, o milagre de uma presença que corresponde àquilo que Cristo propõe e leva o irmão até a Eucaristia, até o encontro com Cristo. E no início do ser cristão não é uma decisão ética, como vai dizer Bento XVI, mas o encontro com uma pessoa, com o Senhor, que transforma a nossa vida, dá a essa nossa vida um destino decisivo. E é isso que faz com que o cristão seja esta pessoa que ilumina. E aí nós vamos entender a outra parte, não? Que Jesus Cristo vai dizer, vos darei um outro paráclito. O paráclito era o advogado, o que estava do lado daqueles que tinham que responder a alguma causa, mesmo nas situações mais complexas.
Os discípulos estão numa situação que o Senhor vai embora. Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas o Senhor ia embora e enviaria alguém para não os deixar órfãos. E este alguém é o Espírito Santo, infundido no nosso coração, que nos dinamiza, que nos estimula para viver a vida com Jesus e dar o testemunho iluminado, o testemunho pascal. E o cristão é aquele que, quando age, sem negar a nossa identidade, transparece a verdadeira identidade, que é aquela de Jesus, pelo qual, que revela ao homem a sua altíssima vocação. Portanto, quando o cristão age, alguém deveria ver no cristão a pessoa de Jesus, o modo de ser de Cristo, que não anula aquilo que você é, mas que eleva aquilo que nós somos. Por isso, um cristão não é alguém órfão. E a orfandade aqui não é simplesmente não ter pai e mãe. A orfandade aqui é compreendida num sentido muito mais amplo, não? Por exemplo, quando alguém se torna viúvo, naquele momento se torna órfão, ou seja, sem alguém que esteja do lado. Jesus não nos deixa do lado, não nos deixa sozinho, está sempre ao nosso lado. E manda para nós tudo o que é necessário para que possamos viver isto. Um cristão não sofre de solidão. É interessante que lá na escola, quando estou com os meus alunos falam muito assim: padre, você parece um homem casado. E eu fico feliz por isso, porque de fato eles precisam ver que eu não sou sozinho. E na minha vida, perdão pelo testemunho pessoal, nunca me percebi sozinho, nunca. Mesmo morando sozinho, mesmo viajando sozinho, mas eu nunca me percebi sozinho. Deus está comigo. O Senhor, isso não é um conforto sentimental, isso é uma verdade. E aí é quando a vida espiritual começa. Porque quando percebemos esta presença de Deus que nos ama profundamente em Cristo, que nos dá o Paráclito, passamos a nos relacionar com Ele. E aí se quebra, se espedaça a nossa solidão. E é nesse momento que conseguimos ser para os demais. Porque Cristo é para nós. E nós vivemos agora também para Ele e para os irmãos. Vivemos iluminados. Não somos sozinhos. Passamos a agir como Felipe da primeira leitura. Capaz de pregar o Evangelho aos irmãos. Passamos aquilo que diz Pedro, dar razão da nossa fé. E não viver nesta lógica do mundo. O mundo não vê. E não vê porque não quer ver. E muitas vezes na espiritualidade acontece isso. Estamos presentes, mas não estamos. Talvez você já tenha vivido isso, né? Você está ali conversando com a pessoa e você fala assim: você sabe que eu estou falando com você? Ah, sim, desculpa. E isso às vezes acontece na vida espiritual, hein? E é aqui que nós temos que estar atentos para não deixar isto acontecer como cristãos, porque temos tudo. Temos o Paráclito. Nós não somos órfãos. Somos esses que vivemos no mundo com a luz de Cristo. Somos esses que damos para o mundo esta presença que transborda em nós, e que ao mesmo tempo convida o outro a participar dela. Não somos cegos, surdos e mudos neste mundo corrupto, egoísta, cheio de nuances diabólicas, não. O cristão tem uma presença diferente, uma presença alegre, a presença que reconhece o outro. Esta manhã eu citei Hans Urs von Balthasar, que é um grande teólogo suíço, que eu particularmente aprecio muito. Ele tem um livro chamado Spiritus Creator, que fala exatamente sobre o Espírito Santo. E neste livro, von Balthasar, ele, para dizer sobre a presença, ele cita, e aí nós vamos utilizar o Dia das Mães, ele cita antropologicamente a relação do filho com a mãe. Mamães devem saber e são capazes de falar isso melhor do que eu e muito melhor do que Balthasar. Chega um momento que a criança sorri. E quando a criança sorri, ela sorri no sorriso da mãe. Ela reconhece que naquele sorriso
tem algo que não é ela, portanto, ela passa a não se identificar mais com aquilo, ou seja, tem algo que não é ela, mas que pertence a ela. Então a criança começa a ter uma autoconsciência dentro do sorriso da mãe. Então quando a mãe sorri para a criança sorri para o filho. Quando a mãe sorri para a criança sorri para a mãe. E nesse momento ele começa a entender quem ele é. Este exemplo parece um pouco estranho, mas ele mostra exatamente o que é o cristão no mundo. É o cristão que desperta no outro o sorriso. O sorriso porque percebe no cristão a presença de Cristo. Porque percebe a presença do Paráclito. O cristão, ele entra no mundo com esta luz maravilhosa, que não é agressiva, é forte, mas não é agressiva. É intensa, é bela, é capaz de provocar, é capaz de dar um olhar diferente, e assim nós fazemos aquilo que Cristo nos propõe, não? Dar esse testemunho cheios do Espírito, transbordando o Paráclito na nossa vida, na nossa existência. Portanto, se nós queremos, enquanto cristãos, dar exemplo no mundo, não é através de uma evangelização cheia de coisas, de midiática, não. É despertar o sorriso no outro através do nosso testemunho. Que o outro perceba-se amado no nosso modo de ser. Gente, isso que eu falei agora é uma coisa muito especial, viu? As pessoas, quando estão diante de você, elas se percebem amadas. E não é amado no coraçãozinho, não. Amado mesmo, que a sua presença comunica algo para ela muito maior do que você, que é Cristo. Quando estamos diante dos irmãos, nós estamos agindo como a lógica do mundo, do egoísmo, do pecado, da mentira, da corrupção, da trapaça, ou estamos agindo com a lógica de Cristo, a lógica eucarística, a lógica de quem ama, de quem quer o bem para o amado. Quem quer o bem para o amado. Isto é ser cristão. Que provoca no outro esta presença. E uma presença que fica, que, por assim dizer, vem carimbada na nossa alma. Talvez o Evangelho de hoje nos ajude a pensar nisso. Que tenhamos esta beleza, esta audácia de querer viver como esses que é o que somos, não? Relacionam-se sempre com o Senhor e por isso são capazes de comunicar esta relação também para todos os irmãos, convidando-os a entrar nela. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja.